Eu não sou uma ladra comum. Nunca fui. Para mim nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre a arte, o desafio, a habilidade de deslizar para dentro e para fora da vida de alguém. Um fantasma no sistema sem deixar um único traço. Meu hobby, minha especialidade, era testar a segurança de condomínios de luxo em São Paulo. Eu mesmo instalo esses sistemas durante o dia. À noite, eu os violo. É como um quebra-cabeça, e eu sou a única que sabe a solução. Tenho regras. Regra número 1. Nunca roubar de quem não pode arcar com a perda. Meus alvos são os tubarões. Os barões da Faria Lima. Gente que nem notaria a falta de um relógio de 100 mil reais. Regra número 2. Nunca pegar nada com valor sentimental. Regra número 3. A mais importante. Ser invisível. A verdadeira vitória não é o objeto, é o proprietário nunca saber que você esteve lá. Meu último trabalho quebrou todas as minhas regras. E me quebrou junto. O alvo era Ricardo Almeida, um investidor anjo que morava em uma cobertura duplex nos Jardins. Eu tinha instalado o sistema dele 6 meses antes. Um sistema de ponta, que ele fez questão de me dizer que era a prova de fantasmas. Um desafio irresistível. Pelas redes sociais, eu sabia que ele estaria em uma viagem de negócios em Zurique por 3 dias. A oportunidade perfeita. Naquela noite, meu namorado Pedro estava em um congresso de arquitetura no Rio. O apartamento era todo meu. Deslizei pelo portão da garagem usando um clone do controle que fiz durante a instalação. Subi pelas escadas de serviço. A porta do apartamento dele era meu Everest pessoal. Um sistema biométrico, sensores de pressão, fechadura magnética. Levei 20 minutos de pura concentração, suor frio escorrendo pela minha nuca, até ouvir o clique suave da porta se destrancando. Eu estava dentro. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. O ar gelado pelo ar-condicionado central e perfumado com aquele cheiro caro de sândalo e poder. Liguei minha lanterna de luz negra, verificando se havia algum sistema de laser invisível que ele não havia me contado. Nada. Amador. A sala de estar era um museu. Um piano de cauda branco, paredes de vidro com vista para o mar de luzes de São Paulo. Obras de arte que valiam mais do que o meu prédio inteiro. Ignorei tudo. Fui direto para o quarto principal. O cofre estava, previsivelmente, atrás de um quadro horrível de um barco. Abriu em menos de 5 minutos. Havia joias, alguns maços de euros e relógios. Tantos relógios. Seguindo o meu ritual, eu escolheria apenas uma peça. Um troféu da minha conquista. Peguei um Rolex de ouro, pesado e frio na minha mão enlovada. Mas enquanto fechava o cofre, algo me incomodou. A parede atrás do cofre soou oca. Bati suavemente com os nós dos dedos. O som era inconfundível. Havia um espaço vazio ali. Corri meus dedos pela parede de madeira escura, procurando uma fresta, um mecanismo. Encontrei um pequeno relevo no rodapé. Pressionei. Com um zumbido quase imperceptível, uma seção da parede deslizou para o lado, revelando uma passagem estreita e escura. O ar que saiu de lá era viciado, com um cheiro metálico fraco como de moedas velhas. Meu coração, que estava calmo e controlado, começou a bater descompassado. Isso não era normal. Salas de pânico são uma coisa, mas isso era diferente. Era um segredo. Entrei. A sala era pequena, do tamanho de um closet grande. Não havia luxo aqui. As paredes eram de concreto aparente. Havia prateleiras de metal do chão ao teto e sobre elas, organizados com uma precisão cirúrgica, estavam os troféus. Em uma prateleira, um isqueiro de prata gravado. Ao lado, um par de óculos de grau com armação quebrada.
Em outra, um anel de formatura, uma caneta tinteiro, um chaveiro de um time de futebol. Coisas pequenas, pessoais, sem valor monetário aparente. Cada item estava em um pequeno pedestal de acrílico com uma etiqueta embaixo. Nelas, um nome e uma data. Comecei a ler os nomes e o sangue em minhas veias começou a gelar. Jornalista que investigava milícias desaparecido em 2022. Ativista ambiental sumido após protesto. Herdeira que sumiu em viagem de barco. Eu reconheci alguns nomes dos noticiários. Eram todas pessoas que haviam desaparecido, sem deixar rastros. Almeida não era um ladrão. Ele era um colecionador. Mas ele não colecionava objetos. Ele colecionava vidas. Eu estava prestes a sair, a apagar aquela sala da minha mente para sempre, quando meus olhos pousaram em uma prateleira no canto mais escuro. Havia apenas um objeto nela. Um objeto que eu reconheceria em qualquer lugar do universo. Era um relógio de pulso simples, com a pulseira de couro gasta. Um presente que eu dei para o meu irmão mais novo, Daniel, no seu aniversário de 18 anos. Daniel, desaparecido há 1 ano. A polícia arquivou o caso. Disseram, provavelmente se meteu com gente errada. Ele só tinha saído para encontrar os amigos. Nunca mais voltou. A etiqueta embaixo do relógio dizia Daniel, 12 de outubro de 2023. O chão do mundo desapareceu sob meus pés. O ar foi roubado dos meus pulmões. Um grito ficou preso na minha garganta, um nó de puro horror. Eu não conseguia respirar. Deixei o Rolex de Almeida cair no chão com um baque surdo. Peguei o relógio do meu irmão, o couro familiar sob meus dedos enluvados. Era real. O pesadelo era real. A adrenalina do assalto se transformou em uma fúria gelada. O hobby, a arte, tudo morreu naquele instante. Isso não era mais um jogo, era uma caçada. Com as mãos tremendo, coloquei o relógio de Daniel no bolso e saí da sala secreta. Eu não podia ir à polícia. O que eu diria? Oi, eu estava invadindo a casa de um cara e encontrei provas de que ele é um serial killer? Eu seria a primeira suspeita. Eu estava sozinha, mas eu não estava indefesa. Almeida me ensinou a ser um fantasma. Agora eu seria o fantasma dele. Passei as 48 horas seguintes em um transe febril, movida a café e ódio. Usei minhas habilidades não para roubar, mas para investigar. Plantei um micro-escuta no carro dele, um rastreador GPS. Hackeei suas contas, seus e-mails, suas mensagens. Ele era cuidadoso, usava códigos, mas eu também era. Descobri que ele tinha uma propriedade, um antigo galpão industrial na beira da represa Billings, um lugar que não aparecia em nenhum de seus registros oficiais. Na terceira noite, o rastreador me mostrou que ele estava lá. Dirigi até o local, o coração martelando contra minhas costelas. O galpão era uma carcaça de metal e ferrugem, isolado, cercado por mato alto. A única luz vinha da lua cheia, prateando o telhado corroído. A segurança era primitiva comparada à da cobertura dele, mas eu não estava mais em busca de adrenalina. Eu estava em uma missão. Entrei por uma janela do segundo andar, movendo-me pelas vigas como uma sombra, o silêncio quebrado apenas pelo som distante da água da represa. Lá embaixo, no centro do galpão, Almeida não estava sozinho. Havia outro homem amarrado a uma cadeira.
Almeida estava de costas para mim, falando com ele em voz baixa e calma, a mesma voz que usou para discutir comigo as especificações de um sensor de movimento. E a parte mais bonita, Almeida dizia, é que ninguém nunca vai saber. Você simplesmente vai evaporar, e eu terei uma pequena lembrança, algo para me lembrar da nossa conversa. Ele se virou, e a luz frata de uma lâmpada pendurada vi o que ele tinha na mão. Uma faca. Eu não esperei. Não havia plano. Havia apenas a imagem do relógio do meu irmão em uma prateleira. Do alto da viga, joguei a única ferramenta que tinha comigo, uma chave de fenda pesada. Não mirei para matar. Mirei para distrair. A chave atingiu uma pilha de latas de metal com um estrondo que ecoou pelo galpão como um tiro. Almeida se virou, assustado, os olhos procurando na escuridão. Foi tempo suficiente. O homem na cadeira, aproveitando o momento, jogou seu corpo para o lado, derrubando a cadeira e se arrastando para longe. Almeida rosnou de frustração e correu para a escuridão na direção oposta à minha. Ele não ia me caçar. Ele ia fugir. Desci da viga. O homem no chão estava me olhando com olhos aterrorizados. Chame a polícia, eu sussurrei minha voz rouca. Diga a eles para procurarem por uma parede falsa no apartamento de Ricardo Almeida. Eu não fiquei para ver o que iria acontecer. Desapareci na noite, assim como sempre fiz. Na manhã seguinte, os noticiários explodiram. Ricardo Almeida, o respeitado investidor, era o principal suspeito de uma série de desaparecimentos em São Paulo. A sala de troféus foi encontrada. A polícia me chamou de informante anônimo. Eu nunca mais invadi uma casa. A emoção se foi, substituída por um vazio frio. A arte morreu, manchada pelo sangue do meu irmão. Eu peguei o monstro, sim, mas para fazer isso, eu tive que olhar no abismo. E o abismo olhou para mim, usando o rosto do meu maior pesadelo. Meu nome não importa. Eu era uma especialista em segurança. Era uma invasora. Agora, eu sou apenas a irmã de Daniel. E às vezes, é preciso uma criminosa para se fazer justiça a um monstro.